Torcedor do Corinthians, respira fundo porque o que aconteceu na Vila Belmiro não foi só mais um empate em clássico. Foi um daqueles jogos que deixam marca, criam ferida, escancaram problemas e levantam perguntas que ninguém no clube vai conseguir fingir que não existem. O Corinthians fez talvez sua melhor atuação no ano, controlou o jogo, foi superior por longos períodos, saiu na frente, teve chances de matar a partida. E mesmo assim saiu de campo com um gosto amargo, sensação de injustiça e uma revolta que explodiu nos bastidores. E não foi pouca coisa. Teve técnico perdendo a paciência, teve jogador ironizando a arbitragem, teve direção se mexendo nos corredores, teve discussão sobre liderança, pênalti, mercado. Reforços e decisões que podem mudar o rumo da temporada. Então fica comigo até o final porque tudo isso está conectado e no fim, eu quero saber o que você, torcedor fiel, pensa sobre esse momento do Timão. E já aproveita, se você é corintiano de verdade, se inscreve no canal, deixa o like e assiste até o final. Porque lá no fim eu quero ler sua opinião sobre tudo isso nos comentários. O clássico na Vila Belmiro começou com um Corinthians organizado, concentrado e seguro. Desde os primeiros minutos, dava para sentir que o time do Dorival Júnior tinha plano, sabia o que fazer e não estava ali apenas para se defender. O Timão ganhou duelos, controlou o meio-campo, neutralizou as principais jogadas do Santos e foi impondo seu ritmo. Não era um jogo fácil, nunca é, mas o Corinthians parecia mais preparado emocionalmente. Mesmo quando Yuri Alberto desperdiçou um pênalti, aquele momento que poderia desmontar qualquer equipe, o time não se perdeu. Pelo contrário, seguiu firme, continuou pressionando e viu o próprio Yuri se redimir, balançando as redes e colocando justiça no placar. E ali, torcedor, o sentimento era claro, o Corinthians estava no controle. Não era um domínio absoluto, mas era um jogo seguro, equilibrado, com maturidade. Dorival enxergava isso do banco. O time respeitava o adversário, mas não recuava, não se acovardava. Jogava como o Corinthians precisa jogar em clássico. Só que futebol, a gente sabe, muitas vezes foge da lógica. E foi exatamente isso que aconteceu nos minutos finais. Já nos acréscimos, quando a vitória parecia encaminhada, veio o lance que mudou tudo. Uma disputa próxima da área, Gustavo Henrique vai no lance, toca na bola e, na sequência, recebe um pisão claro. O árbitro, Lucas Caneto Belotti, apita falta contra o Corinthians. Um silêncio de incredulidade tomou conta dos jogadores alvinegros. Ninguém do Santos reclamou. Ninguém pediu falta. Mas o juiz viu. Só ele. Na cobrança, Gabigol bate forte, Hugo Souza falha e o empate acontece. A reação foi imediata. Jogadores cercaram o árbitro, comissão técnica explodiu e Dorival Júnior, normalmente contido, não conseguiu segurar a indignação. Na coletiva, o treinador foi direto, sem rodeios, sem discurso ensaiado. Disse aquilo que muitos torcedores estavam gritando em casa. Para ele, o resultado estava na conta da arbitragem. Um erro grotesco, segundo suas palavras, que interferiu diretamente no jogo e tirou do Corinthians uma vitória construída dentro de campo. Dorival foi além. Disse que o time produziu, jogou com segurança, foi equilibrado, consciente, ganhou a maioria dos duelos e controlou a partida. E de repente, um resultado praticamente definido foi arrancado por uma decisão absurda. Ele repetiu mais de uma vez que houve interferência direta de uma arbitragem lamentável. Era desabafo, mas também era recado. Mesmo em meio à revolta, Dorival fez questão de valorizar o desempenho da equipe. Para ele, aquele foi o melhor jogo do Corinthians nesses primeiros compromissos da temporada. Um time sólido que respeitou o adversário, mas impôs sua forma de jogar. Ele lembrou que foi exatamente essa postura que levou o clube longe em outras competições e reforçou que manter esse nível é fundamental para o que vem pela frente. Só que nem tudo é simples quando se fala em Corinthians. Porque dentro desse bom desempenho coletivo, um ponto específico voltou a gerar discussão: Yuri Alberto e os pênaltis. O atacante marcou o gol do Timão, foi importante, se movimentou bem, brigou o jogo inteiro. Mas o pênalti perdido pesa. E não é um caso isolado. Já são 4 erros nas últimas 5 cobranças. Um número que incomoda, que gera dúvida e que virou pauta interna. Dorival não fugiu do assunto. Disse que Yuri treina bem, que confiança é algo natural para um atacante, mas deixou claro que tudo pode ser avaliado. Se ele continua batendo, se passa a bola para outro, se muda a responsabilidade. Nada está descartado. O treinador foi honesto ao dizer que vão conversar, ajustar e trabalhar para corrigir o problema. Mas o recado ficou no ar. O Corinthians não pode mais desperdiçar chances assim, principalmente em jogos grandes. Enquanto isso, a indignação com a arbitragem só crescia. Nos bastidores, a diretoria do Corinthians começou a se movimentar.
A ideia é formalizar um protesto contra o árbitro junto à Federação Paulista e até instâncias superiores. O clube entende que não foi um erro comum de interpretação, mas uma decisão determinante em um momento crucial do jogo que mudou completamente o resultado. Essa revolta não ficou restrita à comissão técnica. Jogadores também se posicionaram. Gustavo Henrique, diretamente envolvido no lance, ironizou a marcação nas redes sociais. Postou a imagem do próprio pé, com marcas roxas evidentes do pisão sofrido, e escreveu com sarcasmo: "Foi falta minha mesmo". Uma resposta direta, clara, que viralizou entre os torcedores e reforçou a sensação de injustiça. Matheus Bidu também não ficou calado. Disse que o erro foi visível, que prejudicou o resultado e que o Corinthians lutou o jogo todo. Segundo ele, a equipe sabia que o Santos em casa iria pressionar no fim, mas nada justificava uma decisão daquele tipo. O sentimento era de frustração, tristeza e raiva por deixar escapar uma vitória tão importante. Em meio a esse turbilhão, Dorival ainda acabou se envolvendo em outra situação curiosa. Ao falar sobre o mercado da bola, o treinador se empolgou ao comentar a possível chegada de Alisson, jogador do São Paulo, com negociações avançadas com o Corinthians. Ele detalhou como pretende utilizá-lo, falou de características, de função, de necessidades do elenco. Tudo isso antes do acerto ser oficial. Pouco depois, percebeu que falou demais e tratou de se corrigir, dizendo que preferia aguardar a conclusão das negociações antes de se aprofundar. Esse episódio mostra duas coisas. Primeiro, que Dorival está profundamente envolvido no planejamento do elenco. Segundo, que o Corinthians segue ativo no mercado, mas com cautela. Prova disso é o caso cuiabano. O lateral foi especulado, houve conversa, mas o Nottingham Forest deixou claro que só aceita a venda por cerca de 10 milhões de euros. Algo completamente fora da realidade do clube neste momento. A ideia do Corinthians era empréstimo, para criar uma sombra para Matheus Bidu, já que outras opções não empolgam. Diante da exigência financeira, o clube recuou. Tudo isso acontece em um momento decisivo da temporada. O Corinthians agora volta suas atenções para o próximo compromisso no Campeonato Paulista contra o Velo Clube, fora de casa. Logo depois vem a estreia no Brasileirão diante do Bahia e, na sequência, um confronto gigantesco contra o Flamengo, valendo a Supercopa do Brasil. Jogos grandes, pressão alta, margem mínima para erros. E é por isso que esse empate na Vila Belmiro não pode ser tratado como algo comum. Ele expôs virtudes, mas também escancarou problemas. Mostrou um Corinthians competitivo, organizado e forte mentalmente, mas também um time que precisa ser mais letal, mais decisivo e, acima de tudo, protegido de erros externos que fogem do controle. Agora eu quero saber de você, torcedor do Corinthians. A arbitragem realmente tirou a vitória do Timão? Dorival está certo em explodir publicamente? Yuri Alberto deve continuar batendo pênaltis ou precisa passar essa responsabilidade? O elenco está no caminho certo para encarar o que vem pela frente? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião importa de verdade. Eu vou ler tudo.